Então, lembrando que vocês estão sendo gravados a partir de agora, acho que eu vou ligar minha câmera para aparecer dessa vez. Gravar com a minha imagem. Vamos lá. E com a Ilha de Trindade no fundo. Então, a gente começou a discutir algumas coisinhas. Deixa eu abrir o bate-papo também. Correto? Para acompanhar aqui. Cuidado com os microfones e vamos lá discutir até a gente poder chegar no aspecto do pH em si. Obviamente, todos vocês têm uma noção de acidez, de meio ácido, de meio básico. Os efeitos nós já discutimos muito em várias situações, em vários momentos, mas é bom a gente abordar um pouquinho a questão do cálculo em si, porque que ele chega a ser considerado. No popular, na prática, pouco se fala e se discute, mas o pH para a gente da área tem um significado. Eu consigo medir a concentração de H+ no meio, que é o que significa a acidez ou não. Então a gente abordou e disse, né, que os conceitos de Arrhenius quanto à acidez e basicidade depende do meio aquoso, depende das substâncias sofrendo um processo químico dentro da água. Então, o ácido será toda substância que vai sofrer ionização, e aí vocês podem rever depois na apostila de vocês que tem tudo isso. E nessa ionização eu produzo um cátion, que é o H3O+, ou H+. Essa é a característica da substância ácida, ou do meio aquoso, vai aumentar, do meio ácido aquoso, vai aumentar essa concentração. A base, então, ela é uma substância que sofreria dissociação iônica, e em água ela libera o OH- como ânion. E essas duas estruturas, essas duas espécies químicas, elas são tão significantes que elas estão presentes em destaque na fórmula da substância. Então, esses hidrogênios aí que caracterizam o meio ácido vêm na frente da fórmula da substância, e a hidroxila, né, o OH-, vem no final da fórmula da base, para a gente já de cara identificar que aquela substância tem um processo característico ali no meio. Aí nós explicamos e discutimos, né, um fenômeno chamado autoionização da água. O que é essa autoionização da água? Em pequeníssima quantidade, a água reage com ela mesma, num fenômeno que a gente já discutiu, que se chama ionização, e produz em baixíssimas quantidades o cátion H3O+, e o OH- na mesma quantidade. E aí, por processos eletroquímicos que vão permitir a medição de condutividade de eletricidade nesse meio, exatamente por ter muito pouco desses íons, a gente tem alguns valores que são fixos e que são importantes da gente guardar. Um deles é o que a gente chamou de Kw, que é chamado de constante de ionização da água, que por deduções é definido pelo produto entre a concentração de H3O+ e de OH-. Concentração de H3O+ e de OH- podem variar dependendo do meio. Se o meio é neutro, se o meio é ácido, se o meio é básico. Entretanto, o produto entre essas duas concentrações é uma constante. Essa não vai mudar, que é esse Kw. E esse valor a 25 graus Celsius foi definido como 10 elevado a menos 14. Tá? Então esse valor sempre vai ser lembrado pela gente, porque o produto entre o H3O+ e o OH- nesse meio aquoso tem que dar 10 a menos 14. A quantidade de H3O+ e de OH- pode variar. Quando essas quantidades de H3O+ e de OH- forem a mesma, ela vai indicar para a gente um meio neutro, que é exatamente a água pura. A água pura não tem mais nenhuma substância, a gente vai ter um meio neutro, e esse meio neutro é caracterizado por essas concentrações tendo o valor de 10 a menos 7 mol por litro. Tá? Então eu tenho a concentração de H3O+ igual a de OH-, dando 10 a menos 7. E o produto dos dois dá o menos 14. Então, cadê você? Então, uma solução aquosa neutra vão ter essas duas concentrações com o mesmo valor de 10 a menos 7 mol por litro. Tá?
O que acontece, então, quando eu coloco um ácido na água ou coloco uma base? Então, esse ácido, como a gente mencionou, em água, libera esses Hs, esse H+, produz esse H3 ou a mais. Então, se eu fizesse a expressão para a constante de equilíbrio dessa reação, eu teria, então, um produto entre o H+, e o A-, dividido pelo H+, que é o ácido, correto? Esse Ka é chamado de constante de ionização dos ácidos, né? É um valor específico nos livros aí da prática, de técnicos da área, são valores tabelados e a gente vai lá e só consulta. Com esse valor, eu consigo saber se o ácido ele é forte ou se ele é fraco. Por qual motivo? Alguém pode me falar o que é um ácido forte mesmo? Vocês se lembram? Vou dar um bombom virtual para quem me responder. O que é um ácido forte? Um ácido e uma base forte. Aguardo a resposta. Continuo aguardando a resposta. Pois é, estão vendo, hein? Ácido e base forte são ácidos que no equilíbrio químico o fenômeno ocorre com alfa igual a 100%. Ou seja, no equilíbrio químico eu não encontro mais o reagente, eu só encontro praticamente as espécies do produto. E o que isso quer dizer para a gente? Que se eu tenho um ácido forte, essa constante ácida ou a constante básica para base possuem valores muito grandes, muito maiores que 1. Quanto mais fraco ou quanto menor for a força desse ácido, menor vai ser esse alfa e essas constantes vão começar a ter valores muito menores. Em alguns casos, valores menores que 1. É o mesmo que aconteceu com a água aqui. Né? Como eu sei que a espécie que está no produto aparece em menor quantidade no equilíbrio químico, eu tenho que encontrar uma constante baixa. 10 a menos 14 é um número muito pequeno. Então esse valor vai indicar para mim se eu tenho muito ou pouco produto no equilíbrio químico, certo? Quanto mais produto eu tiver em relação aos reagentes, maior sempre será a minha constante de equilíbrio. E isso foi uma das coisas que a gente discutiu bastante no início desse assunto, porque entender o significado da constante é a base para entender todo o processo eletroquímico. Mais um registro, para quem já está focado e começando a se preparar psicologicamente para os processos seletivos do final do ensino médio, são assuntos recorrentes, são assuntos que sempre caem. Né? Os equilíbrios químicos, a questão do equilíbrio iônico e do pH são questões que são sempre recorrentes, tá? O mesmo então vale para a base, perdão, o mesmo vale para a base, né? Quanto mais forte, maior vai ser esse valor de Kb. Tá? Num outro momento eu mostro uma tabelinha que traga esses valores aí. Então o que acontece? Né? Quando eu tenho uma solução ácida, então eu tenho a água pura, ionizada, né, liberando H3 ou a mais ou H-, lembrando que cada uma dessas concentrações tem o valor de 10 a menos 7. Quando eu acrescento o ácido, ele sofre ionização nessa água, eu também produzo H3 ou a mais. E o que isso faz nesse equilíbrio, né, no equilíbrio iônico da água? O efeito do íon comum. Né? Eu tenho um acréscimo na concentração de H3 ou a mais. Eu gero mais H3 ou a mais. Então a concentração de H3 ou a mais aumenta. E aí nós já discutimos sobre deslocamento de equilíbrio. Se eu aumento a concentração do produto depois do equilíbrio, eu desloco o equilíbrio para formar reagente. Então o que acontece numa solução ácida é que a concentração de H3 ou a mais ela se torna maior do que a de OH-, tá certo? Maior quanto? Ela tem que ter um valor maior do que 10 a menos 7. A dihidroxila tem que ter um valor menor do que 10 a menos 7 mol por litro. E o produto entre os dois tem que continuar
dando 10 a menos 14, porque é um equilíbrio. Então, o que nos caracteriza a solução ácida? Um aumento da concentração de H3 ou mais em comparação à de hidroxila. Eu gero mais H+ no meio, por causa do acréscimo dessa substância ácida. E altero um monte de propriedades físico-químicas e posso provocar uma série de efeitos ambientais, fisiológicos, corrosivos, dentre outros. O que então vai caracterizar a solução básica? Então, de novo, eu tenho a água pura, essa água ioniza e libera os íons na mesma proporção, na mesma concentração, de 10 a menos 7, só que eu acrescento uma substância que dissocia os íons em água. E aí, pelo efeito do íon comum, eu gero ânions hidroxila, OH-, há um aumento nessa concentração, e o aumento dessa concentração promove o desequilíbrio no sentido contrário, também diminuindo de H3 ou mais. Então, numa solução que é chamada de básica, eu tenho concentração de H3 ou mais menor do que a de OH-, correto? Ou seja, a de OH- tem concentração maior do que 10 a menos 7, e a de hidroxila tem que ter menor do que 10 a menos 7, mas relacionada entre as duas, porque o produto tem que continuar dando 10 a menos 14. Reginaldo, mas isso é confuso. Por isso que nós vamos trabalhar bastante exercício. Já deixo claro para você ficar com a sua apostila amanhã em mãos, é o volume 7, e a gente vai fazer junto exercícios da apostila, e vocês vão ver que o processo não é tão difícil a partir do momento que a gente aplica. A gente tendo tempo hoje ainda, a gente já vai resolver algumas atividades, correto? Deixa eu passar aqui um slide. Tipo esse aqui, né? Quando eu vejo aqui numa escala, né, esquece o pH e pOH, esses valores que eu risquei aí, tá certo? Mas o 10 a menos 7 indica um meio neutro, correto? Eu tenho aqui o que é chamado de meio neutro. Essas concentrações, elas têm o mesmo valor. Então ele está mostrando aqui que, por exemplo, o que tem um pH próximo do neutro? O sangue, a saliva, não é isso? Que não tem muita variação assim da concentração de H+ e de OH-. Lembrem-se da homeostase, que vocês viram na semana passada, correto? A homeostase é um fenômeno muito importante, fisiologicamente falando, e esse equilíbrio ele é essencial para o funcionamento do corpo em conjunto, desde as pequenas das reações biológicas, bioquímicas que acontecem até o funcionamento dos órgãos. Isso é importante. A partir do momento que eu aumento a concentração de H+, e aqui eu estou mostrando, ó, 10 a menos 7, 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, eu estou aumentando a concentração de H+, para valores maiores do que 10 a menos 7. Se isso que eu falei agora não está na sua cabeça, reescreva esses números em números decimais, que você consegue enxergar que eu tenho números maiores. E a partir do momento que eu tenho um aumento dessa concentração, a dihidroxila ela diminui proporcionalmente para que o produto continue 10 a menos 14, que é um equilíbrio. Isso é um equilíbrio químico, né? E aí nós temos aqui o aumento da concentração de H+, ó, eu venho acompanhando aqui a escala que mostra aqui embaixo, ó, eu tenho a chuva que não é poluída, logo na sequência vem o tomate, eu tenho o café, suco de maçã, laranja, limão. Ó, suco de maçã, laranja e limão já são conhecidos como substâncias ácidas. Pô, eu tenho ácido acético, eu tenho ácido cítrico presente ali. São frutas azedas, que é o que caracteriza o meio ácido. Mas o vinagre, que é um outro exemplo. Mas aí eu já tenho, por exemplo, o suco gástrico, que é produzido no estômago com pH entre 1 e 2, ou seja, entre concentrações entre 10 a menos 1 e 10 a menos 2, ele é muito ácido. E o ácido clorídrico é um ácido forte. Você não sente o efeito no seu corpo devido às adaptações, a produção de muco que protege o seu estômago ali, correto? E isso é muito importante. Quando você tem problema com muco, você sente o efeito do ácido. É a acidez, é a gastrite, é a úlcera, né? A ferida que ali o ácido ataca, você sente dor, você sente o incômodo, tá certo? E aí valores menores ainda são as soluções de bateria. Né? As baterias têm uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Em breve falaremos muito sobre essa solução, que a bateria ela tem um fenômeno eletroquímico acontecendo. Agora, se o meio ele é básico,
eu aumento as concentrações de OH- para valores maiores do que 10 a menos 7. 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4. Eu estou aumentando essa concentração. E ao mesmo tempo que eu aumento essa concentração, pelo deslocamento de equilíbrio, eu tenho que deslocar e diminuir a concentração de H+, proporcionalmente, para que o produto continue dando 10 a menos 14. Tá? Nessas características básicas, nós temos um pouquinho básico a água do mar, graças a Deus, exatamente porque o excesso de gás carbônico ali da água deixa o meio ácido, então você começa a matar as vidas, algumas espécies marinhas, né? O creme dental, ele é básico exatamente para neutralizar a acidez da boca devido ao acúmulo de alimentos que se decomporam. Leite de magnésio é muito utilizado como antiácido, é uma base fraca. É o hidróxido de magnésio em suspensão, é um líquido branquinho que você tem que agitar bastante, tem que ingerir aquilo ali. Tem pastilha até utilizada como uma substância, um produto para diminuir enjoos e coisas do tipo. O amoníaco, que é muito utilizado como limpeza, não é sabão em pó, tá? Tem a amônia, que é básica, e o limpa-forno, que é para atacar bastante ali. Então ali eu já tenho hidróxido de sódio, principalmente no meio dessas constituições. Por isso, produtos como limpa-forno, diabo verde, o próprio amoníaco são recomendados o uso de luvas, para que isso não ataque a mão e não faça algum tipo de ferida e corrosão nos dedos, correto? Lembrando então que vocês estão sendo gravados, por favor, cuidado com os microfones, né? Tendo dúvida, pode questionar sem problema nenhum, tá? A gente explicou e discutiu por esses dias a questão do efeito do íon comum que acaba acontecendo quando você adiciona uma substância de caráter ácido ou de caráter básico em água. E é esse aí que está em destaque que vai caracterizar se esse meio é ácido ou ele é básico. O efeito do íon comum numa solução ácida é porque você aumenta a quantidade de H3O+, que já existia na água pura. E esse aumento está vinculado à quantidade, que tem que ser um valor maior do que 10 a menos 7 mol por litro. No mesmo raciocínio, numa solução básica, o efeito do íon comum é que você está adicionando mais OH- no meio que já existia 10 a menos 7 mol por litro. Então a quantidade de OH- em uma solução básica fica maior do que 10 a menos 7. Isso é o meio ácido e o meio básico. É isso que acontece. Obviamente, no popular, a gente não trabalha muito com isso. A gente traz uma significância para esse algarismo. O povo lá vai medir, vai olhar a acidez da água e essa água possui concentração de 3,8 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Está bem ácida, precisamos neutralizar. Não é assim que funciona. Mal estudando química, o povo entende, quanto mais o povo que sempre odiou e não fez questão de entender. Então foi dada uma significância. E o que eu vou explicar agora para vocês é a dedução para chegar no conceito de pH e de pOH. Você não precisa saber a dedução, mas você tem que só entender qual é o raciocínio matemático que foi utilizado para chegar às expressões que nós iremos aplicar, tá? Então, vamos lá. Kw é igual ao produto do H3O+, vezes o H-, isso aí a gente já discutiu. Falamos várias vezes que esse Kw é uma constante, que vale 10 a menos 14, isso não muda, que corresponde ao produto entre esses dois. Esse produto entre os dois também não muda. O que pode mudar é a concentração de H3O+, e de OH-. Concentração de H3O+, e de OH-, elas são variáveis, mas o produto entre os dois continua sendo uma constante. 10 a menos 14 é um número muito pequeno, né? Segunda série. Então, o que nós fizemos? Foi aplicado uma operação matemática que vocês já devem conhecer muito bem. Alguns já vão sentir arrepio quando eu falar delas, que é o logaritmo. Né? O que na verdade a gente quer? Eu tenho um número exponencial, uma potência ali, que é o 10 a menos 14, e eu quero tirar essa base da potência. Então eu vou aplicar o logaritmo, que é o processo inverso, correto? Então eu apliquei o logaritmo nos dois termos, né? No termo à esquerda e no termo à direita do sinal de igualdade.
E aí existem algumas propriedades logarítmicas. Se você não se lembra, não tem problema. Eu vou revisar isso, relembrar isso com vocês. Então, o logaritmo de uma potência nos permite pegar o expoente dessa potência e jogar para frente do logaritmo multiplicando. Então, eu posso reescrever isso como menos 14 vezes log da base 10. Tá? Isso é uma possibilidade. No termo à direita, o logaritmo de dois números que se multiplicam, ele pode ser reescrito da seguinte forma. Eu posso separar esses logaritmos. Então, eu posso escrever como log da concentração de H3O+, mais o log da concentração de OH-. Vocês se lembram disso? Não? Mas vocês chegaram a estudar isso, não? Então, isso que eu estou fazendo aqui, você não precisa lembrar. Você só precisa entender que eu estou fazendo isso para melhorar a situação, tá? Então, eu reescrevi essas expressões desde o início como menos 14 log de 10. Log de 10 aqui, a base desse logaritmo é 10. Log de um número, que a base é o mesmo número, é 1. E é por isso que a gente aplica o logaritmo na base 10. A gente vai trabalhar muito com notação científica. E o log de 10 na base 10 vale 1. Então a gente reescreve essa expressão como menos 14 é igual ao log da concentração de H3O+, mais o logaritmo na base 10 da concentração de OH-. Se você tiver calculadora científica, esse log está lá. Está escrito log, não tem base nenhuma. Ela já é o log da base 10. Então, agiliza muito a vida da gente. Como eu tenho menos 14 aqui, o que a gente fez? Multiplicou-se todos os termos, né, por menos 1, para tirar o sinal negativo. E aí eu tenho que 14 é igual a menos log da concentração de H3O+, menos log do OH-. Pronto, acabou. É isso aí que é o pH. Né? Opa. Foi definido então que o pH, que se chama potencial hidrogeniônico, ou seja, a gente tem uma ideia da quantidade de hidrogênios presentes ali no meio, ele é dado pela seguinte expressão: menos logaritmo na base 10 da concentração de H3O+. Calma que vocês vão ver que é mais simples do que vocês imaginam. E o pOH, que é o potencial hidroxiliônico, é dado por menos o logaritmo da concentração de OH-. Aí a gente consegue ver aquele expoente do 10. Né? E aquele expoente da potência de 10, ele vai ser um indicativo para a gente se eu tenho mais ou menos hidrogênio. Tá? Vou dar um exemplo, tá? Melhor. Aqui, ó. Olha essa questão, essa proposta aqui, essa questão número 1 que eu vou botar aí na tela de vocês. Na tela, ó. Qual é o pH de um meio cuja concentração hidrogeniônica é 0,01 mol por litro? Gente, o que é concentração hidrogeniônica? Concentração hidrogeniônica. Não, ainda não é, Risa. Não, ainda não é o pH. O que você entende por hidrogeniônica? Eu deixei até as cobrinhas lá do Word para mostrar que essa palavra não existe. O português normal não compreende. Hidrogeniônica se refere a quê? A hidrogênio ou a hidroxila? Fala para mim. Ao hidrogênio, não é isso? Isso. Então, ele está me dando a concentração de hidrogênio. Para eu calcular o pH, eu tenho que fazer o menos o log da concentração de hidrogênio. E ele já me deu essa concentração. O valor da concentração de hidrogênio vale 0,01. Só que para a gente aqui, o importante é escrever essa concentração em notação científica. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, log de 0,01 é log de 10 elevado a menos 2. Procede?
Show. E aí, ó, olha o que eu vou fazer. Como a gente mencionou, ó, logaritmo de 10, que no caso aqui é uma potência, né? O menos 2 eu posso jogar para frente e multiplicar. E aí eu vou reescrever isso aqui. Então, ó, pH é igual a menos 2 vezes o log de 10 da base 10. Log de 10 na base 10 vale 1. Então, pH é menos 2 vezes o sinal negativo. Então, eu acho que o pH daquela solução ali é igual a 2. É. Notação científica de 0,01 é 10 elevado a menos 2. É 1 vezes 10 elevado a menos 2. Mais 1 eu não preciso escrever. Olha para mim, pH, olha, desculpa, né? pH igual a 2. Essa solução, esse meio, ele é ácido ou ele é básico? Ou neutro? Isso, é ácido. Só que você, calculando o pH, você vê que pH é 2, é um valor menor que 7. Show. Só que você já sabia que era ácido lá pela concentração. Ó. A concentração de hidrogênio, ela vale 10 a menos 2. Vamos voltar àquele conceito original, tá? 10 a menos 2 não é um número maior do que 10 a menos 7? Então, se é um valor maior do que 10 a menos 7, eu já sei que aquele meio ele é ácido. Mas o pH ele traz esse potencial, essa significância daquele expoente menos 2 ali, aquele expoente negativo, aquele algarismo 2. Fica mais fácil para visualizar do que a gente ficar falando das concentrações, entendeu? Por isso que fica um processo mais tranquilo. Deixa eu fazer... Opa, cadê? Vamos fazer essa segunda aqui, e aí nós voltaremos para a apostila depois dessa segunda. Já vou adiantar que na nossa próxima aula nós vamos fazer mais exercícios, tá? Para poder gravar isso melhor. Olha só, esse número 2 aí diz assim: qual é o pH de uma solução cuja concentração hidroxiliônica é 0,01? Agora eu estou trazendo qual concentração? De hidrogênio ou de hidroxila? De hidroxila, né? De OH. Então ele me deu que a concentração de OH, né? Ele quer que eu calcule o pH, né? O pH de novo, só para lembrar, pH é menos log de H+. E ele não me deu a concentração de H+, ele me deu a concentração de OH-, que vale 10 a menos 1 mol por litro. Ó, antes da gente fazer qualquer tipo de cálculo, este meio da questão número 2, ele é um meio ácido, um meio neutro ou um meio básico? Não. Não. É básico. Olha a concentração de OH-. A concentração de OH- é 10 a menos 1. É um valor maior do que 7. Lembre-se, o produto de H+ com H- tem que dar 10 a menos 14. Então você consegue prever o quanto de H+ eu tenho aqui só a partir daquele valor. Fala para mim aí, quanto de H+ eu tenho que ter para o produto entre os dois dar 10 a menos 14? Isso, 10 elevado a menos 13 mol por litro. Ó, a concentração de H+ é bem baixa. Vou aplicar então o pH, a expressão. E aí vocês vão ver que vai ser básico, ó. Menos o log de 10 a menos 13. A potência, né, o expoente menos 13 é jogado para frente. Então,
Menos 13 vezes menos 1 dá 13. Log de 10 na base 10 é 1. Eu acho pH 13. pH 13, gente, é meio ácido, meio neutro ou meio básico? Básico. Entenderam? Então a gente tem que prestar atenção nas espécies químicas que os problemas vão trazer para a gente aí. Correto? Deixa eu fazer um negócio aqui.